Olá a todos os ouvintes, me chamo Iris, sou estudante do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, que fica situada lá em Caruaru, pertinho da cidade. Eu sou daqui, sou natural aqui de Cupira, e estou muito feliz em estar nessa tarde junto com vocês, né, com Luan e Paulo. Tá sendo uma tarde, assim, incrível para mim estar aqui, é uma oportunidade muito gratificante. E a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade, né, que é um tema muito importante e que é muito presente na nossa sociedade, porém ela é muito subestimada. E muitas pessoas, elas sentem os sintomas da ansiedade e não sabem o que é a ansiedade, né? E se a gente for ver, né, as literaturas falam que a ansiedade é uma sensação exacerbada de medo e apreensão ao futuro, né, ou a situações desconhecidas. Sabendo que é normal a gente ter ansiedade, né, até certo ponto, porque é normal a gente estar ansioso para apresentar um trabalho, para viajar, para poder conhecer outras pessoas e até estar aqui no programa. É normal a gente ter esse friozinho, né, na barriga, mas isso se torna patológico quando isso vai tomando conta de si, né, da gente, que impede a gente de realizar nossas atividades. E a gente tendo conhecimento disso é muito importante para a gente poder identificar, né, esses sintomas que estão prejudicando a nossa saúde e também a gente procurar ajuda, né, que é essencial. E se a gente for ver, né, ela é tão presente na ansiedade porque, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde de 2020, o nosso país, infelizmente, tem muitas pessoas que sofrem com ansiedade. Está no ranking, cerca de 10 a 20% da população sofre com ansiedade. Então, assim, é uma doença silenciosa, né? Que se a gente não se atentar, pode prejudicar a nossa saúde. Ela tá falando de ansiedade é porque ela não viu o primeiro dia que a gente começou aqui. Ela viu que era ansiedade aqui, junto com nervosismo, com meio monte de coisa. Mas aquela ansiedade é anormal. É normal? É anormal. É normal, né? É, Tá bom. normal. Doutora, deixa eu chamar de doutora, viu? Fica à porque vontade. eu acredito que eu tenho essa liberdade. Porque uma pessoa que estuda tanto e se esforça tanto e tá agora já no seu período bem próximo, né, da formação, eu já posso sim chamar de doutora, com sua permissão, tá? Eu queria chamar a atenção de todos os nossos ouvintes aqui da nossa programação, né, pelo rádio Nova FM 95.7, que você redobre sua atenção para que você possa entender a mínimos detalhes o que é importante para você. Das vezes você está sofrendo com algum tipo de situação e você ainda não definiu, e dependendo do que você vai ouvir ou ver agora à tarde pela nossa doutora Iris, né? Iris. Você vai ter uma definição do comportamento do que você está passando, e você pode sim ter o norte e começar a tratar, se assim necessário for, tá certo? Então nós pedimos sim a sua atenção. Duplique nosso link para que a gente possa chegar a mais pessoas e puder ajudar ao maior número de pessoas que nós pudermos, tá certo? Mas, doutora, eu queria perguntar a você, até que ponto nós podemos identificar que a ansiedade ela não está sendo mais normal em nós? É uma boa pergunta. A gente tem que, primeiro, para a gente entender, né, um pouco mais sobre a ansiedade, a gente tem que saber como é que as pessoas sentem, né? Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que ela sofre por 2 pontos importantes. O primeiro são as sensações, né? Ela está no estado de hipervigilância, então ela está apreensiva, ela tem medo do que pode acontecer, ela tem pensamentos intrusivos, catastróficos, que isso vai fazendo com que isso vai permitindo, né, que ela tenha essas sensações e impeça de realizar as atividades. Então, a principal, assim, que a gente pode identificar numa pessoa é quando ela não consegue fazer suas atividades, ela não consegue sair de casa, ela não consegue ir para o trabalho, ela tem crises de ansiedade, então isso já torna uma ansiedade patológica, que é quando ela já acomete todas as suas atividades diárias de vida. Aí no caso, Iris, no caso
para chegar ao ponto de descobrir, a fulano tal tá com ansiedade. No caso, existem etapas para chegar nisso, assim, questão de medo, alguma coisa, e vai tendo uma crescente para tornar a ansiedade, ou já de cara já pode definir que é ansiedade? Então, a ansiedade, ela é muito individualizada, né? Isso depende de várias... A apresentação dela depende de vários fatores e difere de pessoa para pessoa. Tem pessoas que a gente vai perceber, né, que as principais causas de ansiedade não tem uma só, são multifatoriais. Então, tem pessoas que têm vários transtornos que cursam com ansiedade também. Então, assim, não tem como a gente já olhar para uma pessoa e dizer essa pessoa ela tem uma ansiedade e dizer qual o tipo de ansiedade. Por isso que é importante, né, a gente procurar ajuda médica e a gente poder identificar esses sintomas primeiro, né, para a gente poder fazer essa ação. E no caso, não há idade específica para isso? Não há idade. Tem que ter criança também que tem, né? Isso. Inclusive, né, as pessoas falam que a ansiedade é uma doença de adulto. E não é. Não é. A gente tem uma ansiedade que é muito comum na criança, né, que é a ansiedade da separação. Que é quando aquela criança, ela cresce, né, no meio familiar, que recebe todo aquele afeto, né, materno e paterno. E quando tem uma separação dos dois, aquela criança, ela sofre, vamos dizer, com abstinência, né, daqueles sintomas. Então, ela vai sentir uma sensação de vazio, uma sensação de insegurança, né, porque não está ali o pai presente todos os dias, a mãe também. E todos esses conflitos podem ser gatilhos, né, para aquela criança, ela tornar a ser ansiosa, né. Entendi. E aí, é muito prevalente também a ansiedade no público infantil. É porque o povo às vezes despreza, né? Por ser criança, aí acha que é besteira, que tá imaginando alguma coisa, mas é porque a criança tá sofrendo. Tá sofrendo. Né? E não é só para adulto. Doutora, nós sabemos que a ansiedade, ela é quando é exagero, ela é uma doença muito atual. E nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, nós vemos que um número alto de pessoas se identificam e sofrem com este problema. De que forma nós podemos atribuir? Por que esse problema surgiu agora nas pessoas com tanta opressão e as pessoas começam... como a senhora falou, a ansiedade, ela se difere de pessoa para pessoa. Ela não ataca, ela não é de o mesmo comportamento para todas as pessoas. Por exemplo, eu tenho um colega que ele passou por um sério problema e ele nunca teve isso e de repente ele teve os sintomas, né? Engordou, começou a abrir o apetite de forma exagerada pelo prejuízo financeiro muito grande que ele teve. E aí ele começou a tomar um remédio passado pela doutora, medicado, e o remédio que ele tomava, Luan, 1 por dia, se eu tomasse a metade da metade, eu passava 3 dias dormindo. Vixe, meu Deus. Pra você ver como ele era forte. E ele disse que não entende o porquê que ele, sabe, acho que a sobrecarga de preocupação. A gente pode atribuir a maioria desses casos pela pandemia, doutora, que trouxe essa fragilidade nas mais pessoas. Evidente, né? Ficou mais evidente. Isso. A ansiedade, ela, por muito tempo, né, ela não era um assunto tão debatido na sociedade. Não era existente, né? Não era existente, pela proporção que tem hoje. Isso, muitas pessoas, elas já falam, né, que a ansiedade é uma frescura, e realmente não é. É como a depressão, né? Como a depressão. E aí a gente percebe que os transtornos, né, de ansiedade, os transtornos que envolvem aí a saúde mental, eles são muito omitidos pela sociedade, justamente porque não há tanto diálogo, tanto debate sobre esse tema que é muito importante. Então, a pandemia ela foi um principal gatilho aí para as pessoas perceberem o quanto que estavam ansiosas, né? Às vezes as pessoas costumam colocar culpas em situações, digamos. Uma pessoa que trabalha muito diz, eu estou ansiosa por conta do meu trabalho. E a gente percebeu que na pandemia, né, as pessoas ficaram mais reclusas, ficaram em casa. Então, esse fato de ficar em casa, não poder sair de forma livre, sabendo que tinha um vírus que poderia afetar aí a sua saúde, isso aí fez com que fosse um gatilho
essas pessoas desenvolverem ansiedade. E você falou sobre os transtornos, né, de ansiedade. É muito importante a gente conhecer um pouco deles. Eu vou citar aqui um pouco da ansiedade generalizada, que é uma ansiedade que ela está no nível extremo. Essa pessoa ela sente ansiosa a várias situações sociais, sair de casa, falar com uma pessoa. Essa pessoa ela não consegue até mesmo trabalhar por essa ansiedade ser generalizada. Então isso é um tipo de transtorno da saúde mental que a ansiedade está inserida nela. Tem um transtorno do pânico, que é quando a pessoa ela tem uma ansiedade que ela não consegue controlar. Ou seja, ela está em crise de ansiedade e ela sente todos esses sintomas ansiosos de uma vez só. Ixi. A ponto dela não conseguir parar, sabe? Então esse é um transtorno do pânico, é um dos principais transtornos que já a ansiedade ela já está mais cronificada. Tem um transtorno que é de estresse pós-traumático, que é quando aquela pessoa que passou por uma situação, digamos, familiar, sofreu um acidente, e aí toda vez que essa pessoa passar pelo local do acidente, essa pessoa vai ficar ansiosa. Porque a ansiedade, ela liga muito às questões visuais, auditivas. Então, essa pessoa, cada vez que está exposta àquela situação, ela tende a desenvolver esses sintomas ansiosos. No caso, existe a diferença entre ansiedade e depressão. A depressão já é depois de uma ansiedade muito grande, alguma coisa assim, ou tem nada a ver? Então, são dois transtornos totalmente distintos, mas que eles cursam com sintomas muito parecidos. Enquanto que a ansiedade é esse medo, essa apreensão ao futuro, né, ou a situações desconhecidas, a depressão é já um sentimento de vazio, né? A pessoa se sente desestimulada a fazer as atividades dela, ir para o trabalho, ela não consegue se ver como antes. Até as questões afetivas, né? A gente vê que tem várias pessoas que sofrem também com a depressão. E a depressão é o principal gatilho, né? Para as pessoas desenvolverem aí alguma ação que possa comprometer a sua própria saúde, né? A sua própria vida. Então é muito importante a gente se atentar também a essa diferença, né? Que a depressão é algo mais crônico, mas que é totalmente diferente, né, da ansiedade. Você nos disse uma coisa muito interessante, que são algo que não está no tema, mas a depressão, ela pode desenvolver a ansiedade, ou a ansiedade pode desenvolver uma depressão? Então, a depressão ela está muito presente, né, nela, a ansiedade também. Mas é muito difícil a gente poder afirmar isso, né, que uma coisa está dentro da outra, porque são transtornos diferentes e que cursam com os mesmos sintomas. Então, para a gente poder identificar, né, uma pessoa que tem depressão, a gente precisa entender o comportamento dela por mais de 6 meses, para vocês terem ideia. Então, é muito importante a gente saber identificar, porque a gente vai ter toda a diferença, né, na forma do tratamento daquela pessoa. Então, uma pessoa que ela tá mais desleixada, uma pessoa que não sai de casa, que não tem tanto esse reconhecimento afetivo, né, ela não tem mais prazer das coisas, de sair de casa, sair com a família, passear com o cachorro, até mesmo o abraço do filho, não tem mais aquela sensação de amor, né? É justamente esse vazio que a depressão causa na gente. E aí, aí a gente vê que difere da ansiedade, porque a ansiedade ela vai ter os sentimentos afetivos presentes, mas ela vai ter esse medo, essa apreensão ao que vai acontecer no futuro, né? Ou as situações desconhecidas. Então, isso é o que difere da ansiedade e da depressão. Você ia perguntar alguma coisa? Não. Até que ponto eu posso perceber? Parece até uma pergunta besta, mas pode ser que nosso ouvinte, né, como a gente, né, temos muitos ouvintes. Sim. Na tarde tem de até hoje. vergonha de perguntar algumas coisas, a gente pergunta aqui, Não é verdade? qualquer coisa.
Quando é que eu posso identificar que eu realmente estou sofrendo com uma ansiedade? No caso, como seria a crise? Como é que eu posso identificar que eu tenho que procurar ajuda? Por exemplo, a ansiedade, o que a gente vê falar muito é a pessoa dizer, eita, eu tô com ansiedade em alta, que eu só peço para comer, meu corpo só pede comida. Não é isso? Qual a forma que a gente pode perceber que a gente está sofrendo de ansiedade e que eu tenho que procurar ajuda? Já é o momento. É porque geralmente quem percebe isso é quem tá de fora, né? A pessoa em si demora a perceber que tá, mas a pessoa reflete. Então, isso que você falou, né? Essa questão de comer demais, essa questão de descontar as emoções em alguma coisa, é muito, muito presente também na ansiedade. As pessoas, elas costumam descarregar suas emoções em algumas coisas. Isso é uma parte muito perigosa, né, dessa ação, é quando ela torna essa descarga em vícios. As pessoas começam a beber mais, a usar drogas ilícitas. Então, isso faz com que isso vá agravando mais essa ansiedade e ela vá prejudicando também a sua saúde. Para a gente entender mais sobre o que é uma crise de ansiedade, a gente tem que entender que a ansiedade é um estado de hipervigilância. A pessoa, ela está atenta a tudo, está em 320 por hora. Então, ela está a todo momento atenta na iminência do futuro, né? De perceber o que pode prejudicar. E aí ela está tentando achar justificativas, né, do que pode acontecer no futuro que vai prejudicar algo que ela vai fazer. Então, isso é a fase inicial, né, do pensamento de uma pessoa que está ansiosa. E é como se, para poder explicar melhor, né, é como se uma pessoa tivesse uma lupa dentro da mente, que ela aumenta todos os gatilhos que podem interferir aí na sua vida. Então, se ela tiver, for apresentar um trabalho, então ela já aumenta esse fator de gatilho, tipo público, apresentar em público. Isso vai liberar 2 hormônios que são muito presentes, né, nas pessoas, que é a adrenalina e o cortisol. Todo mundo tem esses 2 hormônios. Mas quando eles estão secretados de forma irregular no corpo, isso vai trazer os sintomas ansiosos. Digamos, a adrenalina é o hormônio da tensão. Então, quando ele é secretado lá no nosso cérebro, no nosso corpo, ele vai causar os principais sintomas, né? Que é o coração vai bater muito rápido, essa pessoa vai sentir o coração quase saindo pela boca na crise de ansiedade. Uma aceleração bem mais, né, perceptível, mais forte. Isso. Essa pessoa, ela vai sentir dores musculares, aquele nó na garganta que muitas pessoas... Às vezes a gente tá ansioso. Desculpa me interromper, viu? Às vezes a gente, olha, eu já recebi uma carga tão grande de pressão que meu corpo fica todo doído. E não é só comigo que acontece isso. Né? E isso, exatamente. Do jeito que a pessoa pode ter a crise de ansiedade e descontar em comida, a pessoa pode mudar o comportamento também de humor, não pode? Com certeza. Começar a tratar as pessoas de forma bem mais forte, né, ao seu redor. Desculpa interrompê-lo, viu? Nada, pode ficar à vontade. E aí a adrenalina, né, ela vai causar essa palpitação, que é o coração muito acelerado. As pessoas, elas vão suar muito, dá aquela suadeira que o pessoal fala, né? As pessoas começam a tremer muito as mãos, os pés. Tendem a ficar inquietas em situações que não são convenientes, ou seja, está sentada e tende a ficar mais ativa. E aí você falou que um ponto muito importante, né, que são as dores musculares. A gente tem as dores na região dorsal, principalmente, né, que é nas costas. A gente tem essa sensação de nó na garganta. A ansiedade, ela pode também provocar o refluxo, que é quando a gente sente aquele queimor no estômago, né? Pode provocar até mesmo, né, a alteração nas fezes, as fezes ficar mais amolecidas, que no caso seria a diarreia. Muitas pessoas já correm para o banheiro, né, quando estão ansiosas. E é justamente a ação desse hormônio que é a adrenalina. E a gente tem outro hormônio que é secretado numa pessoa que está ansiosa, né, que é o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que ele vai ser o causador do estresse. Quando ele está secretado muito, né, a níveis muito elevados, as pessoas tendem a alterar o humor, como você falou, ficar muito impaciente, estressada.
O cortisol também pode diminuir a nossa imunidade, fazendo com que a gente consiga, né, ter infecções oportunistas, infecções virais, por exemplo, né? A gente tem a gripe. Então, por isso que muitas pessoas que são ansiosas têm mais gripe do que outras pessoas que não têm. Justamente porque a gente tem toda essa alteração na imunidade daquela pessoa. Então, uma crise de ansiedade é quando a gente tem todos esses sintomas que eu falei sendo descarregados de forma muito rápida e muito intensa. Essa pessoa não consegue controlar esses sintomas, né, no seu corpo. E aí essa transferência, né, de uma doença psíquica para uma sensação somática vai ser muito mais perceptível quando ela tem essa crise de ansiedade, porque não somente ela vai sentir, sim, as pessoas também ao redor vai perceber, né? A gente vê que é muito divulgado, né, principalmente nos reality shows, muitas pessoas que têm crise de ansiedade. Se eu não me engano, foi na Fazenda que teve uma participante que teve uma crise de ansiedade. E através disso, né, foi divulgado em várias redes sociais sobre como as pessoas podem identificar também. Muitas pessoas se identificaram com aquela pessoa. Então é muito importante a gente também ter uma atenção maior, né, a essas pessoas também que tendem a ter mais crise de ansiedade que estão ao nosso redor e fazer com que ela busque por ajuda. Muito bem. E no caso, o tratamento para ansiedade só é por medicamento, por medicação? Só trata a ansiedade quando tiver medicamento? Ou tem outra forma? Então, existem várias formas, né, de a gente tratar a ansiedade. O ruim é que a nossa população está muito acostumada a só tomar remédios. E assim, principalmente... Com certeza. Pra farmácia. Com certeza. E tipo assim, é uma sociedade medicamentosa, né? E a gente vê que os principais fármacos que elas tomam, às vezes nem fazem ação aí na ansiedade, né? Muitas pessoas tomam diazepam, tomam clonazepam. E assim, é muito difícil a gente poder fazer com que essas pessoas tirem esse costume de se medicar, né? Porque esses fármacos, eles, para vocês terem ideia, né? Para eles agirem na ansiedade, eles não são nem primeira escolha para tratar a ansiedade. São outros fármacos. E a população, ela toma muito esses medicamentos porque já são acostumadas, né? E o ruim deles, né? Que são a dependência. Essas pessoas, elas se sentem dependentes em tomar essa medicação. Então, essas pessoas tomam altas doses, ficam dormindo o tempo todo, mas não tratam. Vai nos outros. A fulano de tal tomou, aí vai dar certo pra mim também. Mas com certeza. Tu foi medicado, tu foi pro médico, foi prescrito pra tu. Às vezes o que é pra um não é pra outro. E a pessoa vai na onda. Exatamente. E aí, não é só medicamento, né, que trata a ansiedade. A gente tem no SUS as práticas integrativas, que são práticas que são gratuitas, né, ofertadas pelo SUS, que não envolve a medicação, ou seja, yoga, que é muito bom. Tem a acupuntura, inclusive aqui nos postos da cidade tem a acupuntura, então as pessoas também podem buscar ajuda. A gente tem o tratamento com a psicóloga, né? As pessoas geralmente só querem ir para médico, porque quem resolve é o médico, mas não. A gente tem profissionais, né, muito importantes da área da saúde que podem aí estar auxiliando no tratamento da ansiedade. Então, existem várias outras terapias, né, que fazem parte das práticas integrativas do SUS, que estão aí para a população, né, para desmistificar, né, que nem tudo é medicação, né? A gente tem que também estar atento às outras práticas que podem ajudar a melhorar. Até porque a questão da medicação é uma droga. Você está ingerindo uma droga. É aquilo que o senhor sempre fala, né? A questão da... Haver um medicamento piora mais a situação do que... Justamente. O remédio mata mais do que doença, viu? É verdade. O pessoal toma em excesso. Aí tomando em excesso, o corpo vai ali... Eita, Jesus. A sua doutora falou um negócio aí que eu fiquei meio nervoso aqui. Sei, cuidado. Eita, se ela tivesse momento político... Olha, tá vendo? Eita, a pessoa que ela está passando por esse comportamento da ansiedade e às vezes tem pessoas que ela se nega a procurar uma ajuda
com um especialista na área. Porque diz, não, isso vai passar, eu não estou com isso. As pessoas muitas vezes não aceitam, né? Isso é perigoso, porque a melhor forma que se tem de a pessoa eliminar esses problemas é procurando ajuda. Exatamente. E para isso existem os especialistas, né? Então, se você está com algum desses sintomas, né, que não é muito difícil hoje a gente ver, pela opressão que a gente passamos hoje, pós-pandemia, tudo ficou mais vulnerável, a gente precisa sim buscar ajuda diante de um especialista. Agora, quando a pessoa começa, doutora, a tomar remédios, a enfrentar um tratamento, isso depende do desenvolvimento da melhora, ou a pessoa vai ter que tomar remédio pro resto da vida? Não. Para a ansiedade, existe um tempo para a gente poder limitar aquela medicação. As pessoas não vão tomar para o resto da vida, né? Geralmente, as pessoas que têm transtornos depressivos, elas costumam a ter a medicação mais prolongada, porque é um transtorno que realmente precisa da medicação, mas que não é para o resto da vida. E a ansiedade, a gente vê que não é somente a medicação que vai tratar. Então, a gente tem que ter um olhar multifatorial, né? O que pode ajudar naquele tratamento? É uma terapia psicológica? É a reeducação alimentar? Porque existem vários alimentos, né, que podem estar atribuindo, né, um fator de risco para a ansiedade. Principalmente os alimentos que são ricos em cafeína. Muitas pessoas tomam aquele Red Bull, né, energéticos, para poder ficar mais acordados e treinar. Então, aquelas bebidas, elas são ricas em cafeína. E existe também, né, alguns chás, principalmente chá preto, chá mate, que serve para emagrecer, né? Muitas pessoas têm essa visão que o chá também emagrece. E aí, eles também são ricos em cafeína. Então, isso desmistifica, né, aquele pensamento popular que, tá nervoso, toma um chazinho que passa. A gente tem que ver qual o tipo de chá, né, que vai contribuir para a ansiedade. O chá de camomila é muito bom para a ansiedade. Ele pode trazer aí uma ajuda muito boa para desacelerar aqueles pensamentos, né, que podem estar prejudicando aquela pessoa. Agora já chá mate, chá preto, são ricos aí em cafeína. E aquele negócio, São Paulo, ela falou uma coisa importante aí, que não é tomar medicamento para sempre. Aí alguém pode estar ouvindo assim, mas eu tomo medicamento há tantos anos. Então você está se sabotando. Porque se você seguir certinho a orientação de alguém especialista, com um certo tempo você vai melhorar, vai deixar de tomar. Agora tem pessoas que não seguem direitinho o que o médico passa. Tem pessoas que ficam se sabotando. Aí exatamente, quando fica voltando, o que é que o médico faz? Opa, tá curado. Não vai. Então, por culpa sua mesmo, se sabota e passa muito tempo tomando medicamento. Volta ao zero sempre. Agora que a gente vale a pena falar também o seguinte, que tomar remédio, eu acho que é a última instância. Porque se você começar cedo, quando você perceber os sintomas, e começar um tratamento de forma natural, feito a senhora estava falando, né? Então eu acredito que a necessidade de você ser dependente de remédio, eu acho que vai ser mais mínima. Por exemplo, atividade física é show de bola. Se a gente soubesse o valor da atividade física e o nosso corpo junto com o nosso coração vai agradecer, a gente faria todos os dias. A gente sabe disso. Mas o que é que acontece? A gente não faz. Porque dá trabalho, é difícil, come tempo, a gente tem que suar, sair de casa. É isso aí. Né? Faz um bom tempo que eu tô dizendo que vou fazer academia, e até hoje. Desde o início do programa, 8 meses, mas tudo bem, passou. Me entregou semana passada, eu entrego hoje. Tá bom, depois assim a gente vê a forma de pagamento. Assim que nós faz. Então assim, é muito importante quando a gente começa a se cuidar. Eu fico muito triste, é o que mais acontece, doutora, e você que está nos escutando, nos ouvindo, é quando a gente percebe que alguém necessita de um cuidado maior na área da saúde com especialista, e você fala para ela diz, não, eu não estou necessitando, eu não me vejo dessas condições a qual você está falando. E a gente vê que precisa. Então, quanto mais ficar protelando a pessoa, mais tarde vai ficar, mais doloroso vai ser, mais você vai gastar e vai dar mais trabalho, ou para você ou para alguém. Então é muito importante a área da saúde ela ser cuidada, não é verdade? Bom. E o tempo voou, Mas para a gente ter a última pergunta, como a sociedade, Iris, pode se prevenir
para ter uma ansiedade ou de que forma a sociedade pode estar se prevenindo, além dessas coisas que você já pontuou aí? Então, a primeira coisa, né, a gente estar atento e aceitar esse tema, né, a ansiedade. Essa é a principal coisa, assim, que a gente pode deixar, né, para a sociedade. Porque muitas pessoas têm ignorância, não conseguem aceitar que a ansiedade existe. A ansiedade não é só aquela frase, né, somente pessoas fracas sentem ansiedade. Não é. A ansiedade, ela pode aparecer para todo mundo. E aí a primeira coisa é aceitar, né, que a ansiedade existe, né, e a gente também deixar para a sociedade o ensinamento de reconhecer os seus sintomas, né, os sintomas ansiosos, esses pensamentos intrusivos, catastróficos, esse medo intenso do que pode acontecer no futuro, todos esses sintomas físicos que eu falei, que é a palpitação, o coração muito acelerado, tremedeira, suor. Então, a sociedade reconhecer esses sintomas é muito importante para poder aceitar. No próximo lugar, né, a gente também orientar as pessoas a ter um sono mais regular, né? Muitas pessoas passam horas aí no celular, não fazem a higiene do sono, né? Que muitas pessoas não sabem a importância da higiene do sono. A higiene do sono é quando você... Estou dizendo aqui que, no caso, você já é a quarta pessoa que vem aqui, quarta especialista, que sempre está tocando nesse assunto da importância do sono. Isso é muito importante. E a higiene do sono, o que a gente pode fazer, né, para a gente ter uma higiene do sono? É a gente limitar o uso do celular antes de dormir. A gente dizer, vou dormir de 9 horas da noite, então eu vou passar pelo menos 1h30 antes sem celular, sem telas, sem assistir nada. Então, a gente poder fazer isso, a gente já está contribuindo muito para a gente diminuir aí esses sintomas ansiosos. A gente só ir para a cama quando for realmente dormir. Tem pessoas que passam horas na cama vendo o celular, assim, exposto a telas. Então, isso pode contribuir para um sono irregular. Também limitar o uso da cafeína, né? Muitas pessoas chamam muito de café. Todo canto que a gente vai são pessoas com garrafas de café. Então, a cafeína, ela é o principal estimulante para a ansiedade. O álcool também. Muitas pessoas tomam muito, né? Álcool, bebidas com álcool. Então, a gente fazer com que essa sociedade ela tenha essa visão, né, de comportamentos que possam melhorar a ansiedade, isso vai fazer uma grande diferença. Outra coisa que você citou muito importante, que são as caminhadas, exercícios físicos, né? É muito importante que o exercício físico, ele vai liberar o hormônio chamado endorfina, que ele é muito importante para trazer a sensação de prazer quando a gente termina uma atividade exaustiva de esforço. E também para diminuir os sintomas excessivos. A gente fazer caminhadas, se a gente não... Muitas pessoas, né, por questões financeiras, não conseguem ir para uma academia. Mas caminhar é muito importante, né? Praças, a gente ir atrás é muito importante. Tem que querer. Tem que querer, E aí, isso são... Eu quero. A senhora falou, doutora, do café, para diminuir, meu diretor já tem uma garrafa de café ali. Ele que fez, é ele que traz. Me entregando aí, sensei, viu? Muito bom. Pois é. E aí a gente poder limitar isso, né? Principalmente a reeducação alimentar, essa questão das atividades físicas, o entendimento que a ansiedade existe e que a gente pode mudar, né? E aí a gente procurar também ajuda, não somente a gente correr para a medicação, porque fulaninho toma e que vai servir para mim, mas que a gente poder também contar ajuda com vários profissionais que estão aí na área da saúde, né? Vários profissionais que também passaram por aqui, que podem contribuir com vocês. Muito obrigada, né? Obrigada também pela oportunidade. É um prazer estar aqui, né, presente nessa rádio, em que, na cidade em que eu faço parte, né, a minha terra, por mais que eu esteja aí fazendo o curso em Caruaru, eu sou daqui. Então, eu me sinto muito acolhida, né, por todos vocês, toda a população, em poder dar esse voto de confiança, né, em escutar essas orientações que são muito importantes, né, para a sociedade, principalmente esse tema que é muito negligenciado, né, nas redes, e vocês trazem isso com muita transparência aqui na rádio. E eu queria deixar, né, uma mensagem para a população, né, que a ansiedade ela pode ser paralisante, mas a coragem é a força para superá-la. Muito importante a gente ter essa coragem de enfrentar, de entender
e perceber que tem ansiedade para poder buscar ajuda, né? E poder superá-la, né? Eu deixo aqui minhas considerações. O diretor, como de costume, ele vai... Sim, aí... Queremos agradecer, nosso irmão Paulo já agradeceu a você. E deixe suas redes sociais. Sim. A gente tá... Então, eu gosto muito dessa área, né, da saúde. Eu tenho uma página chamada Medicina _oficial, que se vocês quiserem estar atentos, né, a tudo aquilo que envolve a saúde, conhecimentos que todo mundo precisava ter, mas que não tem, né, com tanto acesso. Eu tenho essa página em que eu abordo todos os dias, né, faço postagens para poder mostrar para a população que a saúde, né, conhecimentos básicos podem ser realmente ofertados. E aí eu tenho minha página pessoal, que é a Iris Menezes, que aí eu também abordo também vários conteúdos relacionados à saúde, mas eu tenho sou mais ativa na minha página, que é da área da saúde, que é a Medicina. Gostaria de mandar um abraço, né, para os meus pais, Joelson, da Farmácia Menezes, minha mãe, Cibele, e minha irmã, Isabelle. Também temos ouvintes, né, tanto de Recife, que é a minha avó, Dita, minhas tias também estão ouvindo, e também de Caruaru, né, que é meu namorado, Matheus Gênesis, e toda a família dele, seu Elias, e Dona Claudineide também. Então, várias pessoas estão também escutando vocês lá de Caruaru. Agradecemos. E eu agradeço realmente essa rádio, que ela tem um grande potencial e está aí abarcando todas as regiões. Muito obrigado.